Por que no Brasil é tão difícil você crescer na vida? Cara, sabe aquele momento que você para e pensa e olha ao seu redor? Parece que tudo tá difícil, você tenta conquistar o básico, tenta ser uma pessoa qualificada em todos os sentidos, profissional, etc. Mas parece que tudo te empurra para baixo, você não consegue conquistar um mínimo de dignidade, porque aqui no Brasil é tão difícil de crescer. Principalmente quando você é jovem ainda. Quando você está começando a sua vida adulta, aquela expectativa que sempre foi colocada na nossa cabeça, que a gente conquistaria tudo aquilo que a gente queria quando era criança, na vida adulta a gente iria conquistar. Mas a realidade brutal não é a verdade. Mas espera, antes de começar, não se esqueça do seu like, que é muito importante, e de comentar qualquer coisa aleatória ou qualquer coisa assim do tipo, como açaí, pão de queijo, que ajuda muito no engajamento do vídeo. E se você fizer isso, eu vou deixar um like no seu comentário. E no final do vídeo eu tenho um recado importante para você, se você quer mudar de vida, quer sair da CLT um pouco, quer ter mais liberdade financeira e conseguir trabalhar na sua casa, no seu conforto e até chegar a faturar R$ 5.000 por mês. No final a gente conversa sobre isso. Olha, se você é jovem ou até mesmo tem uma certa idade, sempre surge uma pergunta no decorrer da sua vida, no decorrer até na sua questão financeira, por que é tão difícil você crescer aqui no Brasil? Você está correndo uma maratona, mas parece que nunca sai do lugar. E essa sensação que muita gente hoje, aqui nas terras tupiniquins, principalmente quem é jovem, eu falo jovem porque meu público majoritariamente é um público jovem, enfrenta, acho que as mesmas coisas, as mesmas situações, que não é falta de vontade, não é falta de esforço, não é porque a geração Z, isso, aquilo. Cara, pelo contrário, se você reparar bem, nunca teve tanta gente estudando, tentando, correndo atrás, fazendo concursos públicos, prestando isso e aquilo. Você vai ver que o currículo, né, do jovem de hoje, na era de hoje, se fosse lá atrás, seria um currículo altamente excelente, né, um profissional qualificado num grau tão grande. Mas hoje não é bem assim. O básico está cada vez mais distante de você conquistar. Você pode ter um currículo excelente, principalmente voltado na parte profissional. Você tem uma graduação, um mestrado, um doutorado, fala não sei quantos idiomas, e mesmo assim, para você ter uma vaga na sua área, é muito difícil, é muito mais concorrido, ou até mesmo você trabalha no emprego e você não tem aquela questão do crescimento dentro da fábrica, dentro daquela corporação, e tudo fica mais difícil. E quando eu digo o básico, eu tô falando de coisas simples mesmo que a gente não tá conquistando. Comer bem, pagar as contas sem sufoco e ter um mínimo de lazer. E conseguir pensar no futuro sem ansiedade. Hoje você vai no mercado, né, e leva um susto, não é exagero. Uma compra aí digna, você praticamente vai deixar todo o seu salário mínimo. E olha, quem é casado, quem tem relacionamento, quem tem filho, você imagina como é a situação. Pra gente que é solteiro, não sei vocês se são solteiros, já tá difícil. Imagina você ter um filho pra criar, você ter um filho pra sustentar, sabe? E desde criança a gente sempre ouviu, se você estudar, se você se dedicar, se trabalhar duro, vai conquistar uma vida digna. Vai ter uma casa, vai ter um carro, vai ter uma família estruturada, vai ter férias e lazer. Sempre aquela imagem idealizada de filmes, isso e aquilo, que se você se dedicar e trabalhar duro, você vai conquistar as coisas. E isso não é uma mentira por si só, mas existe um detalhe que ninguém conta na escola, que nenhuma propaganda te avisa. O ponto de largada importa muito, né? E no Brasil, depende de onde você começa, o jogo já está desequilibrado antes de você dar o primeiro passo. Cara, pensa assim, ó, um jovem hoje, sei lá, de 22, 23 anos, acabou a faculdade ou o técnico está no mercado de trabalho tentando se firmar. O que ele precisa para ter um mínimo de independência financeira? Precisa de moradia, seja aluguel, seja financiamento, precisa de transporte para trabalhar, precisa se alimentar bem, precisa de acesso à internet, de roupa, de saúde. São coisas básicas, eu não estou falando de luxo, eu estou falando de dignidade. E aí você vai verificar quanto custa tudo isso. E as contas simplesmente não fecham com o salário que a maioria dos jovens recebe nesse país. E isso não é achismo, isso é matemática simples. Só para você ter uma noção, 2 salários mínimos, menos de R$ 3.000 no bolso, e com isso você vai ter que pagar aluguel, que nas grandes cidades facilmente consome 1.200 a R$ 2.000 num quarto, mais conta de água, luz, internet, alimentação, transporte, plano de saúde, se você não depender exclusivamente do SUS, né? Então é literalmente impossível um jovem que acabou de entrar na maioridade, que está começando a vida adulta, conquistar alguma coisa aqui no Brasil, você crescer aqui no Brasil. Mesmo que nem eu falei para vocês, a qualificação de muitos hoje estão nas alturas, né? Tem cursos, isso, aquilo, fala idioma e tal, e muitas vezes trabalham no subemprego. E o pior ainda é que isso consome muito a cabeça deles, porque, né, eu não sei vocês, mas, pô, fico pensando, cara, eu tenho essa idade, eu não conquistei nada ainda, não tenho nenhum carro, não tenho uma casa, né? Eu tô ferrado em todos os sentidos. E parece que o tempo passa mais rápido, sabe? Quanto mais a gente
né, a gente começa a questionar isso, começa a ver a realidade que não foi aquilo que pregaram pra gente, e como o tempo parece que tá passando muito mais rápido, parece que conquistar as coisas tá ficando cada vez impossível aqui no Brasil. E eu não tô dizendo que isso é falta de compromisso, que isso é falta de empenho dos jovens, não é isso. Porque se você levar em consideração, tem muitos jovens aí que são empenhados, trabalham em 2, 3 empregos, né, faz um freelancer aí, e mesmo assim ainda fica difícil em ter uma vida digna. Você vai ver que a maioria mora com os pais, ou mora num aluguel muito mais precário, né, vive no mínimo para ter alguma coisa lá no final do mês, e isso é uma realidade que muitos enfrentam, não exclusivamente dos jovens, mas também algumas pessoas de certa idade. Eu falo dos jovens porque é uma geração que está enfrentando, acho que nunca foi enfrentado situações, né, econômicas, situações até globais que a gente está enfrentando, sabe? O mercado está muito concorrido profissionalmente, você tem que ter uma especialização em tal coisa, você tem que fazer isso, aquilo. E é que nem eu tava conversando com um familiar meu, que eu sempre levo isso como uma filosofia. Cara, se existem situações para você, sei lá, ser um profissional, para você ter uma vida excelente no quesito profissional, no quesito ter um sucesso, assim, entre aspas, ou você tem que ser aquele profissional fora da curva, que o seu currículo fale por si só, você não precisa de ter aquele famoso network, isso, aquilo, e a outra situação é que você precisa ser apadrinhado por alguém. E esse alguém é geralmente, que nem acontece em fábrica, por exemplo, o sobrinho do patrão tá num cargo altamente elevado, ganha X, e você que tem todos os requisitos, todos os pré-requisitos para conquistar aquela vaga, não conquista por quê? Aquela questão do network, aquela questão, né, de indicação, padrinhamento. Então, nesse cenário todo, eu vejo como eu enfrento o mercado de trabalho, a gente sempre vê esse tipo de situação. Para você ter um sucesso aqui no Brasil, no quesito profissional, não estou totalizando, mas na minha opinião é que acontece muito. Ou você tem que ter um apadrinhamento, tem que ter uma pessoa forte dentro daquela empresa, ou você tem que ter um currículo excelente, sabe? Ser fora da curva, né? Ser um Messi, um Cristiano Ronaldo aí no seu âmbito profissional. E tem vezes que nem isso vale, se você não tiver alguém forte dentro daquele local, dentro daquela empresa que você quer ter a vaga, sabe? Então é muito cruel a gente ver que tudo praticamente aqui no Brasil é difícil a gente conquistar, até no quesito o emprego, né? Aí tem até gente que fala assim, ah, então faz concurso público, né? Pelo menos você vai ter estabilidade, isso, aquilo, você vai trabalhar numa escala 5x2. Cara, essa é a frase que muita gente ouve, principalmente quando você é jovem, quando você, né, tá, sei lá, estudando para alguma coisa, estudando, tá passando uma faculdade, aí sua mãe, seu pai falam assim, ah, filho de ciclano, filho de beltrano, passou no concurso público e tá bem de vida, por que você não presta um concurso? Cara, ter ou não um concurso, na minha opinião, é um bom caminho a se seguir, dependendo da área que você vai atuar. Eu trabalhei em setores públicos, que a pessoa trabalhava 6 horas por dia, ganhava um salário bem, né? Tinha nossa, um monte de benefícios, não apenas o salário, que já era bom, mas outras coisas a mais. Mas, cara, não é tão simples assim como parece. As provas estão cada vez mais difíceis, concorridas, até anos de preparação sua. Eu conheço pessoas próximas a mim mesmo, e, cara, ela teve uma nota altíssima no concurso que ela prestou, mas ela não conseguiu passar porque a nota de corte era muito elevada. Praticamente você tinha que gabaritar a prova para você ter alguma chance de passar. Então, a gente vê que até no quesito concurso público, que lá atrás as pessoas entravam, tipo assim, ia fazer a prova, só tinha ela para fazer a prova, ou as vagas eram muito menos concorridas em cargos bons, né? Só que hoje um cargo, sei lá, para você ser copeiro ou uma coisa, um cargo menos elevado assim, tá muito concorrido. E a nota de corte está cada vez mais alta e você precisa ser crânio, muitas vezes gabaritar ou ter a sorte da desistência das outras pessoas para ter uma vaga. Só que enquanto isso, você, jovem que está entrando na vida adulta, precisa se sustentar, precisa pagar contas, viver, e isso gera uma pressão enorme. E nem todo mundo tem estrutura para passar anos, né, estudando sem renda estável. E mesmo quem tenta enfrenta um caminho longo e incerto. E aí entra um ponto que muita gente sente, né? Aqui no Brasil, a gente brasileiro, as pessoas, né, lá fora vê o Brasil como fosse um país, né, excelente, um país dos sonhos, elas estão certas em alguma parte, mas a outra que quem é brasileiro enfrenta, quem nasceu no Brasil e passou toda a sua trajetória aqui, é que, cara, a sensação de que o sistema aqui, né, o Brasil não funciona, não ajuda, o próprio povo é devastador. Não é sobre um lado específico, não é sobre um lado político, isso, aquilo, mas é impossível de ignorar que existem muitas dificuldades estruturais.
cara, carga de impostos altas em várias áreas. Tanto é que surgiu aquela polêmica da taxação de eletrônicos, que cada vez está ficando mais caro você ter um PC dignamente bom para rodar alguma coisa aí simples, para você apenas estudar já tá ficando impossível. A burocracia que dificulta quem quer empreender. Só você perguntar para quem empreende aqui no Brasil como é difícil, cara. Você paga taxas e taxas, praticamente o seu lucro, né, é mínimo. Você muitas vezes tem que injetar dinheiro para não ter prejuízo. Então, até nas coisas que é para ajudar o trabalhador a aumentar a economia do país, ter mais empreendedores, você ter uma renda mais alta, né? Você tem que pagar taxa, você tem que pagar imposto de renda, isso, aquilo, regras que muitas vezes estão muito distantes da realidade do trabalhador comum. Tanto é que surgiu uma polêmica. Eu vi um pôster aqui no YouTube da rede social do X, teve uma publicação assim, que se você ganha mais de 5 mil reais, você é playboy, sabe? Tipo assim, falando mal de quem ganha mais que isso, quem quer ganhar mais que isso, que é playboy, isso, aquilo, que você tem o direito de pagar imposto. Cara, por aí a gente vê que a mentalidade que empurra pra gente e majoritariamente, né, você sabe muito bem o lado político, é que se você crescer aqui no Brasil é errado, né? Você querer ter uma vida boa, você querer ter um salário bom, já é errado, você é visto como playboy, e playboy do lado mais ruim da coisa toda. Então até aí a gente vê que o sistema, né, a mídia toda empurra pro brasileiro não crescer na vida. É que nem você já ouviram um discurso aí que se a pessoa começar a estudar, começar a ganhar um salário bom, ela não vai ganhar um voto dela. Bom, eu acho que vocês já entenderam quem falou isso e qual é o lado que fala sempre isso. E no final, quem sente isso é você, sou eu, o trabalhador médio, aquela pessoa que quer crescer na vida, quer conquistar alguma coisa, né? E para os jovens, na minha opinião, na minha humilde opinião, isso pesa ainda mais. Porque ainda existe uma expectativa enorme, né? Aquela ideia de que você precisa dar certo, construir algo, conquistar sua independência enquanto você ainda é jovem, enquanto você tem saúde, disposição, tempo, energia. Só que, cara, o cenário tá muito difícil, né? Muitos jovens hoje estão adiando planos. Ó, sair da casa dos pais, hoje, na minha opinião, é o que menos está acontecendo. Antigamente você via que, né, sei lá, seu pai, seu avô, ou uma pessoa mais velha, você ia da casa com 16 anos, conquistava um mundão aí, se dava bem na vida, mesmo que passava certas situações difíceis no começo, que todo mundo passa, mas conseguia crescer, né? Dar certo. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia é muito difícil você simplesmente pagar um aluguel, que já tá um absurdo. Praticamente o seu salário todo vai ser só para aluguel. E alimentação, transporte, condução, tudo isso, você vai ter que dar um jeito. Formar família, que esse é um ponto que eu vejo que muitos jovens que não conquistaram a questão da estabilidade financeira não pensam, não cogitam em formar uma família, ter relacionamentos, porque aquela questão toda que eu falei pra vocês, é muito difícil você crescer aqui no Brasil. Imagina você ter uma responsabilidade tanta, né, de ter uma família, ter um filho, sustentar uma casa. E até mesmo aquela questão da dignidade. Você ter um pouco de lazer, um pouco de investimento próprio, sabe? É isso, é só o ponto do iceberg. Todas essas coisas estão sendo empurradas pra frente, deixando pra mais tarde. Ah, depois eu vejo isso. E as coisas básicas que eram pra ser fáceis de se conquistar, estão virando a prioridade máxima pra eles. Mas essa é apenas a minha opinião, eu quero saber de você. Por que é tão difícil a gente crescer aqui no Brasil em todos os quesitos? E se você gostou do vídeo e gosta dos meus conteúdos que eu sempre trago aqui pra vocês, tem algumas formas que vocês podem me ajudar financeiramente, que tá tudo aqui na descrição. O apoia-se, a vaquinha, deixando também o valeu demais junto com o tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião, e da forma grátis, deixando o seu like, comentando qualquer coisa aqui pra aumentar o engajamento, distribuir para mais pessoas. E se você tá no celular, tem como você hypar o vídeo e se inscrever no canal. Ah, e antes de você sair, espera aí um pouquinho só. Tem aquele recado que eu queria falar pra vocês no começo do vídeo. E o recado que eu queria falar pra vocês é porque você ainda não conquistou a sua liberdade financeira e geográfica. Você trabalha pra caramba, o salário não valoriza e a liberdade financeira parece cada vez mais longe. Te falaram que pra ganhar dinheiro na internet você precisa ser gênio da tecnologia ou já ser famoso, que é uma mentira, porque o curso Canva do Zero ao 5K tá aí pra você ser a prova viva de que dá pra ganhar dinheiro pela internet com uma profissão que cada vez mais está ganhando muito bem. E esse curso é uma parceria com a Lai do canal Meu Notório Mundo, que ela tem uma ampla experiência com design e já trabalha com isso há muito tempo, e o Felipe do canal Espectro Racional. O passo a passo mais completo do Brasil para você sair do zero e criar uma renda de até 5 mil reais por mês usando o Canva gratuito. Não é aquele curso de apertar o botão e pronto. É um método de negócio completo. Você vai aprender a vender, precificar, captar cliente e construir sua liberdade financeira e geográfica. E o melhor ainda, ele é vitalício. Independentemente do conteúdo que eles postarem lá, você vai ter acesso a ele normalmente.
E já tem uma galera bem forte dentro do curso que está começando a fazer dinheiro na internet como uma renda extra ou até mesmo como uma nova profissão. E o melhor, os módulos são liberados de 15 em 15 dias que você pode aplicar tudo no seu ritmo e não se perder. Então, galera, por que você ainda não escolheu um propósito para esse ano? Ter uma renda muito boa e o melhor ainda, trabalhar em casa no seu conforto. Se você se interessou, chega de enrolação e clique no link fixado que está aqui na descrição para você ir direto. Não perca essa oportunidade, a oportunidade não espera e não deixa para depois.